Olá, investidores! Bom, hoje a gente vai falar de um assunto de extrema importância, de certa preocupação para todo brasileiro: a aposentadoria. Nessa sequência de vídeo a gente vai explorar de forma rápida o futuro da Previdência Social no Brasil e depois a gente vai explorar um plano de aposentadoria privada. Bora ver como é que tudo isso acontece? Bom, começando lá nos primórdios, em 1988, a Constituição Federal do Brasil estabeleceu as bases da Previdência Social e estabeleceu as regras do que a gente chama atualmente de aposentadoria. No momento em que ela foi criada, não existia uma idade mínima para se aposentar por tempo de serviço. Era possível que você pedisse o benefício depois de contribuir por 35 anos, no caso dos homens, 30 anos das mulheres. Isso permitia que você se aposentasse relativamente cedo, antes dos 60 anos de idade. O fato é que em 1998 as pessoas já começavam a discutir um problema criado, por exemplo, idade mínima para aposentadoria por tempo de contribuição. A ideia era basicamente evitar que a aposentadoria fosse muito precoce, mas claro, com a expectativa de vida mais longa dos aposentados, essa reforma não foi suficiente. Pulando alguns anos para a última emenda constitucional de 2019, a gente teve a mais recente reforma da Previdência e o motivo principal continua sendo o mesmo: envelhecimento da população acelerado, e isso abre um déficit de aposentadoria. O resumo do problema é relativamente simples: a população que contribui é pequena quando comparado à quantidade de aposentados, e as outras fontes de receita para a aposentadoria não são suficientes para cobrir. Desde 1978, a gente teve pelo menos 4 grandes reformas tentando solucionar aí o problema da aposentadoria. A pergunta que sempre fica é a seguinte: até quando o INSS vai efetivamente conseguir se sustentar? O rombo da Previdência como um todo tende a se acentuar aí ao longo dos anos, com a expectativa que vai chegar a 425 bilhões em 2029. Se a gente for olhar o orçamento público, a gente vê que a Previdência ela tem um percentual relevante do orçamento. Fato é que o problema tem se acentuado, uma população que tem envelhecido e que tem vivido cada vez mais. Os dados nos direcionam aí para um risco de colapso futuro, com a dependência de um governante que mexa nos direitos dos aposentados de alguma forma. Então, sem entrar no mérito do que pode, do que não pode ser feito para solucionar toda essa crise, vamos focar aqui no que está, de certa forma, dentro do nosso controle. Um plano de aposentadoria privada que não dependa tanto do governo. Bora ver como é que isso funciona? O primeiro ponto que brilha aos olhos é o poder dos juros compostos ao longo do tempo. Muitos investidores têm dúvida de qual é o melhor momento para começar a investir. Alguns caem aí na falsa ideia de que deveria esperar chegar a um patrimônio maior para fazer sentido. Pode não ser verdade, Para não ficar só na imaginação, vamos trazer alguns números aqui hipotéticos. Imagina que você não tem nenhum capital inicial, mas consegue aportar aí mensalmente, sei lá, R$300. As premissas são só efeito de cálculo, tá? Então, vamos falar o seguinte. Seguindo as premissas aqui, R$300 por mês, pelo período de 20 anos, com juros de 1% ao mês. Você vai ter investido o valor de R$72 mil, mas lá na frente, só por causa dos juros, você vai ter recebido 224 mil e mais alguma coisa, Então, quase R$300 mil nessa brincadeira, somando um com o outro. Pô, já é alguma coisa, Mas vamos agora aumentar 10 anos, ou seja, ao invés de 20 anos, vamos imaginar que se você tivesse começado a investir 10 anos mais cedo, totalizando um período de 30 anos de investimento. Seguindo a mesma premissa, tá? R$300 por mês, 1% ao mês. O valor final é de R$1.048.000, enfim, mais de R$1 milhão. Então você teria investido 108 mil e ia ter recebido em juros 940 mil, ou seja, uma diferença praticamente R$700 mil, simplesmente por ter começado 10 anos mais cedo. Esse fato é explicado por um motivo relativamente simples, Na fórmula de juros compostos, aí o fator mais importante é o tempo. Ele é o fator que faz a exponencialidade, torna a remuneração exponencial. Quanto mais tempo você tiver seu capital investido, maior vai ser o seu resultado. Outro fator muito importante, para além dos juros compostos, são os aportes mensais. Mais uma vez, a gente vai aos números. Vamos supor que você tenha um capital inicial de R$10 mil para investir, mas não vai fazer aporte mensal. No fim do período de 10 anos, utilizando uma taxa aí de juros de 1% ao mês, você vai ter acumulado um patrimônio de 33 mil e vai ter ganho em juros, claro, 23 mil. Agora, vamos supor que você tenha esses mesmos 10 mil, mas consiga fazer os aportes de 300. No final de 10 anos, você vai ter acumulado um patrimônio de mais de 102 mil reais, ou seja, só de juros aí 56 mil, uma diferença de praticamente 70 mil reais. Perceba que quanto mais a gente alonga esse prazo, mais o impacto dos juros compostos e dos aportes mensais vai ficando visível, Então, pensando em termos de aposentadoria, a consistência e a visão de longo prazo podem mudar completamente o seu jogo. Então, agora que a gente já entendeu o poder dos juros compostos, é importante você ficar atento
há um outro fator determinante, que é a inflação. Porque em alguns períodos da história econômica do Brasil, a inflação corroía praticamente todo o valor do dinheiro. Um cálculo interessante, né, para ter uma noção aí da dimensão da importância da inflação, é dar uma olhadinha para trás, né? Vamos calcular, por exemplo, quanto que você precisa ter hoje para ter o mesmo poder de compra daquela pessoa que tinha R$1 milhão em julho de 94, mês da criação aí do Plano Real. Se a gente for atualizar esse 1 milhão, né, de julho de 94 para cá, né, pela inflação medida pelo IPCA, veja que precisamos de mais de R$8,5 milhões hoje para poder comprar a mesma coisa que a pessoa que tinha 1 milhão lá em 94 por dia. Pensando em aposentadoria, a gente deve sempre considerar a inflação. É claro que, em se tratando de projeção futura, a gente deve especular uma taxa de inflação, né, ao longo desse período. A gente não sabe o que vai acontecer, mas só para a gente ter uma noção, na prática, do poder da inflação, a gente considera uma taxa de juros aí de 12% e uma inflação de 5% ao longo do período de 20 anos, por exemplo, considerando ainda aportes mensais, né, de R$1.000, perceba que ao final do período de 20 anos, você ia ter um patrimônio de quase 920 mil. Mas o ponto de atenção é o seguinte, esses 920 mil, eles iam ter um poder de compra de quase 350 mil nos dias de hoje. Ou seja, você ficou praticamente milionário nominalmente, mas em termos de poder de compra, a gente ainda está bem longe disso. Lembrando que a inflação no Brasil, ela é um problema crônico, né? A gente teve, por exemplo, uma inflação de 2 dígitos em 2021, por isso a importância de você levar em consideração o poder da inflação ao longo do tempo. Outro ponto que a gente tem que levar em consideração, quando a gente pensa em inflação, são, de novo, os aportes mensais, porque se ao final do período a inflação corroeu parte desse patrimônio final, ela também vai corroer o valor dos aportes. Então, o ideal seria corrigindo o valor dos aportes pela inflação também. Faz sentido? Bernardo, entendi. Mas o que é aconselhável que não dependa do governo para eu fazer a minha aposentadoria, então? Entendi que o poder dos juros compostos, que eu devo começar o quanto antes, meu plano de aposentadoria, entendi isso tudo. Entendi a inflação, o poder da inflação, mas eu quero entender na prática quanto eu preciso para me aposentar com tranquilidade. Então, vamos para algumas contas, né? Lembrando que a gente vai adotar aqui alguns valores médios de inflação, de taxa de juros. Os valores, naturalmente, nem sempre vão ser os mesmos durante o período, tá? Mas é uma estimativa que a gente está fazendo. Como é que a gente chega num número mágico fazendo uma conta de cabeça? Então, antes de detalhar os cálculos certinhos, né, de aporte mensal, de quanto que a economia de hoje representa no futuro, vamos calcular aquele número mágico, tá? Para ter como alvo. Vamos adotar aqui um cálculo relativamente simples, tá? Vamos imaginar que o valor que você deseja para a aposentadoria seja de R$10 mil por mês, beleza? Lembrando que esse valor é com o poder de compra de hoje, ou seja, é o valor futuro trazido a valor presente. O cálculo para você chegar no montante que você tem que ter investido, né, como a gente falou antes, ele não deve levar em consideração o rendimento nominal, mas sim o rendimento real, ou seja, seria uma taxa mais uma inflação. Pensando em termos mensais, tá? Vamos imaginar que uma carteira tenha um rendimento de IPCA mais 0,4% ao mês. Para que a sua carteira continue crescendo e o valor principal não seja consumido, e parte da carteira, né, que atualiza a inflação, ela não vai ser mexida. Já o 0,4% vai ser aquilo que você vai retirar da sua carteira para poder bancar o seu custo de vida. Então, dessa forma, o cálculo fica bem simples, né? Você precisa ter um montante que, rendendo 0,4% ao mês, acima da inflação, te daria R$10 mil. Beleza? Para fazer isso, é só dividir 10 mil por 0,4%. Então você precisaria acumular um patrimônio de R$2,5 milhões a valores de hoje para receber essa renda de R$10 mil no futuro. Deu para entender? Faz sentido? Bernardo, entendi o seu número mágico. Agora eu quero saber, como é que eu chego nesse número, né? Então vamos lá. Considerando uma taxa de juros para o período de 10,5% e uma inflação média aí de 4,5% ao ano, a gente tem uma rentabilidade real, ou seja, aquela rentabilidade acima da inflação de 5,74%, né? Para um período de 10 anos. Então, nesse exemplo, para você chegar no valor de R$2,5 milhões hoje, corrigido pela inflação, no período de 10 anos, você tem que aportar cerca de R$15.500 nos valores de hoje. É importante lembrar que os aportes também devem ser corrigidos pela inflação. Nesse caso, no final dos 120 meses, o valor de aporte seria algo próximo de R$24 mil. Agora, vamos diminuir um pouquinho o valor do aporte e a gente vai aumentando o valor do tempo. Imaginando que ao invés de 10 anos, tá, a gente vai ter o mesmo objetivo, tá, chegar no mesmo valor, mas num período de 20 anos. Veja que o valor do aporte cai significativamente, porque ao invés de ter que aportar mais de R$15 mil no período de 10 anos para a gente fazer esse dinheiro, quando a gente fala de 20 anos, você precisa aportar pouco mais de R$5.500. Conclusão disso tudo.
finalizando aqui a nossa análise, né? A gente sabe que o padrão de vida, o horizonte de investimento, o quanto que cada investidor consegue efetivamente aportar aí, visando a aposentadoria, é algo muito próprio, é muito pessoal. Pensando nisso, a gente vai disponibilizar o seguinte, uma planilha para vocês, para que você trace o seu objetivo. Então faz o seguinte, manda uma mensagem para a gente, que a gente pode te ajudar nesse plano de aposentadoria. A gente te manda essa planilha, você analisa e qualquer dúvida, fala com a gente diretamente pelo seu WhatsApp. Até mais!